Bom, eu vou gravar um relato sobre depressão. Eu não sei, eu não sei como fazer isso, não sei como que vai ficar. Também não sei se eu vou conseguir fazer e se acaso eu consiga fazer, se eu vou conseguir postar. Eu acho que é meio difícil falar, porque eu acho que os pensamentos ficam muito soltos. E como hoje cedo eu estava escrevendo sobre isso, não sei por que motivo que eu resolvi escrever sobre isso, que na verdade eu estava escrevendo meu diário, e só que eu sei que isso é uma coisa que eu tinha que falar sobre isso, só que eu achei que seria num futuro distante. Então eu vou começar aqui a ler o que eu escrevi sobre isso e vamos ver. Então, meu relato sobre depressão. Demorei muitos anos para perceber que convivi boa parte da minha vida com depressão. Sinceramente, não gosto de falar sobre isso, porque acredito que tudo for calmo e aumenta. Eu só consegui cogitar essa ideia porque tenho um caderno que escrevo algumas coisas da minha vida e que de tempos em tempo eu o leio. Certa vez, relendo, pude perceber e cogitar a ideia de que há muito tempo eu convivi com depressão. Percebi como vivia numa gangorra de emoções, com muita frequência. Como muitas vezes era difícil apenas levantar da cama. Estranho que eu sempre lia esse caderno. Como eu não percebi isso antes? Talvez eu não estivesse aberta para ver e encarar de frente. Porque foi algo muito doloroso perceber que eu convivia com isso. Como eu, uma menina, mulher, pude ter depressão. Isso era algo impensável para mim. Eu sempre tive uma ótima saúde e de repente perceber que minha saúde mental não era assim tão boa. Foi muito frustrante. É difícil escrever isso porque tenho que voltar ao passado e viver isso, e eu sei que quando eu revivo vem à tona as mesmas emoções e sinceramente não gosto da ideia de ter que vivê-las. Mas vamos lá. Eu ainda posso viver cada momento, cada fraqueza, cada dor que eu sentia. Eu ainda consigo me lembrar dos muitos momentos que era a coisa mais difícil levantar da cama. É uma merda. Nada no teu corpo te obedece. Você fala pra si mesma, vambora, levanta. Mas tudo que seu corpo quer é ficar ali deitada, no escuro, sem ver e nem falar com ninguém, sem pensar em nada, sem querer fazer nada. Nem vontade de ver TV você tem. É muito louco, nada funciona. Teu cérebro não te obedece, tuas emoções e sensações são cada vez piores. É muito difícil. Você não tem vontade de nada, nada mesmo. É tudo muito difícil de realizar. Imagina só que algo que é tão natural como levantar da cama se torna algo tão difícil. Lembro como tudo perde a graça, como você para de acreditar que gostava de certas coisas. Eu sempre gostei de malhar, mas um belo dia eu comecei a acreditar que não gostava. Que merda! Daí minha vida, ou melhor, eu mesma fui ladeira abaixo. Porque daí eu comecei a pensar, se eu não sou capaz mais de fazer nem o que eu gosto, o que eu vou ser capaz de fazer? Eu não acreditava mais nas minhas forças e pior, eu comecei a contestar minha crença sobre Deus. Me questionava como mais uma coisa ruim podia estar acontecendo na minha vida. Como eu faria para continuar vivendo se eu não tinha mais forças para reagir? Eu sempre tive tanta garra, tanta força. Como algo
como algo eu não... Como agora eu não tinha mais isso. Não existia saída. Eu não podia contar comigo e parece que Deus não estava me ouvindo. De fato, eu não sei dizer como eu saí dessa e se é que eu saí para sempre, porque percebo que isso já ocorreu muitas vezes. Eu só sei que eu nunca parei de tentar, exceto pela vez que eu saí correndo para me jogar na frente dos carros em Botafogo. Que sorte a minha que um amigo estava comigo e me segurou quando meu pé tocou o meio-fio. Puta que pariu. Teria sido a pior merda que eu fiz na minha vida, tirá-la. Porque eu amo viver, porque aqueles vários momentos em que eu estava no fundo do poço, passou. Hoje eu enxergo a vida com outros olhos. Hoje tudo faz sentido. Hoje eu sonho com um futuro melhor. Hoje eu amo viver. E o que tenho para dizer para aquela menina assustada, insegura, sem nenhuma esperança, sem vontade de nada, aquela pessoa que perdeu a fé na vida. Muito obrigada por ter continuado tentando, por não desistir. E muito obrigada a Deus, porque no momento exato, uma mão me puxou. Não me lembro nunca de ter agradecido a pessoa que naquela época era um amigo que trabalhava comigo. Aqui vai meu obrigado. Obrigada, Bruno. Você sabe que se um dia você vê isso. Acho que não agradeci porque naquela época era difícil de falar sobre isso. Acho que ainda é, mas antes eu não conseguia encarar. Só que agora, como eu sei que eu já tive ou ainda tenho uma predisposição à depressão, eu me vigio meus comportamentos e sentimentos. Acredito que eu nunca mais vou passar por nada desse tipo, porque hoje minha mentalidade mudou. Já li e ouvi muito sobre depressão, agora eu sei como lidar. E a coisa mais importante de tudo sobre esse relato aqui, né, não desista, continue tentando. Vai passar, porque tudo na vida passa. Isso é um fato. E não seria diferente com você. Busca ajuda. Bom, a minha voz está travando um pouco, porque eu tô sentindo um pouco de ansiedade subindo, coração um pouco palpitando. Sei lá, é estranho fazer isso. Deve ser porque é difícil falar sobre nossas fraquezas, né? Falar sobre isso, mas eu não sei por que motivo, por que razão. Eu simplesmente senti, sei lá, que eu tinha que gravar esse vídeo e postar. E eu ainda não sei se eu vou conseguir postar, né? Mas é isso aí. Bom, acho que não ficou assim muito claro como de fato eu consegui superar esses momentos de depressão. Eu não acredito que seja uma constância a depressão. Você fica durante vários anos, tipo, muito deprimido. Tipo, tem horas que isso fica mais acentuado e tem horas que isso dá uma amenizada. E há um pouco tempo atrás eu escutei falar que há vários tipos de depressão. Então eu acredito que a minha não foi uma depressão tão profunda. Eu sempre fui uma pessoa que malhei, né? Eu gosto de malhar. Eu comecei a malhar muito cedo, quando adolescente. Eu não tenho uma boa base familiar e eu sei o quanto isso pesou na minha vida, minha criação, né? Só que, bom, hoje eu tenho 31 anos, só que antes, tipo, a informação não era tão acessível como é hoje. Eu comecei a trabalhar muito cedo e hoje eu percebo que eu não tive infância, né? Infância porque uma criança não deveria começar a trabalhar cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Entregando papelzinho na rua. E
Só que quando você é novo, você não tem a mentalidade, você não tem noção de mundo, noção de vida, você não tem. Você passa pelas coisas e você não entende o que você tá passando. Tanto é que eu percebi não, demorei muitos anos para poder perceber que eu convivia com isso. Eu tenho um caderno que eu sempre escrevi, né? Aí um belo dia, lendo esse caderno, eu pude perceber que eu vivi muitos altos e baixos, que eu tinha a maior parte do meu caderno era de relatos de muito triste, assim, muito coisa de falar de que como era falar do meu dia, como foi difícil poder levantar, sei lá, coisas assim. Foi daí que me despertou assim, eu falei, caramba, isso aqui tá um relato meio depressivo, sei lá, parece uma pessoa depressiva. Eu nunca tinha enxergado isso. E eu sempre, de tempos em tempos, eu relia esse caderno. Eu acho que eu não estava preparada para encarar isso, né? De perceber, né? E o que acontece? A minha vida inteira eu sempre fiz exercício físico, né? Sempre fiz. Eu comecei a malhar, era adolescente, quero ficar com um corpão, coisa e tal, comecei a malhar, né? Eu sempre trabalhei e comecei a malhar. Eu sempre malhei, sempre tive uma saúde muito boa e vivia dentro do possível, vivia bem, né? É o que eu me recordo aqui agora. Só que eu lembro de fases muito difíceis na minha vida, no relacionamento que eu tinha, um namorado. Era uma relação muito conturbada. E inclusive da vez que, que eu tentei. Ui, caralho, ainda é difícil falar sobre isso, que estranho. Da vez que eu tentei tirar minha vida, eu sei lá, eu tava muito mal com eles, já tava muito mal desde sempre, né? Sei lá, minha vida é sempre muito conturbada. Eu acho que eu tava falando sobre isso com um amigo e eu só tenho um flash assim na memória que do nada eu tava ali na praia de Botafogo, ali na areia, e do nada eu levantei e eu saí correndo. Que parada doida. Naquela, sabe, ali é uma pista larga, né? E eu sei que eu lembro que no último segundo de conseguir botar meu pé na pista, esse meu amigo me puxou. Tipo assim, não foi uma coisa que eu cogitei em fazer, que eu pensei, vou fazer isso. Não, não foi. Foi um disparo. Foi do nada. Tipo, eu hoje eu lendo sobre o lado consciente do cérebro e o subconsciente, sei lá, eu acho que foi instinto, reflexo, eu não sei dizer o que foi aquilo. Eu sei que aquilo meio que ficou apagado da minha memória, né? Eu não lembro depois como é que foi, sei lá. Eu sei que eu continuei vivendo, gente. Eu sempre tive que trabalhar. Então, na minha mente não tinha esse negócio, de não vou trabalhar. Eu ia trabalhar, mesmo sendo muito difícil fazer as coisas. E eu não tinha esse conhecimento sobre depressão. Não, eu não tinha. Não sabia o que era. Eu nem usava muito a internet. Eu lembro que eu tinha celular, mas eu não usava muito a internet, né? Eu acho que isso foi mais ou menos. Eu acho que antes de eu sair desse meu trabalho, eu acho que eu saí com 19, eu não sei se eu tinha 17, 18, 19. Não faço ideia, porque essas coisas assim, sei lá, eu não gravo muito data e. Sei lá, é que eu deixei isso pra lá. Só que então, como eu falei, eu de fato percebi quando eu li esse caderno, que tipo assim, eu tava bem, levando a vida e do nada muito mal, não quero levantar da cama, não consigo fazer as coisas, tipo, começava a fazer as coisas e parava, uma coisa. Eu sempre malhei, né? E eu sempre parava de malhar, eu sei lá, e eu há pouco tempo atrás estava pensando que era porque eu ficava sem grana e acabava tendo que economizar e parava de malhar. Só que eu não sei não, eu acho que isso aí era eu me sabotando, eu ainda não tenho certeza, né? Então, eu sempre
fiz exercício e eu lembro de uma época que eu comecei a ler muito sobre isso. Cara, eu gostava muito, aliás, eu gosto muito porque eu ainda malho. Eu comecei a ler muito sobre isso é, e uma das coisas que ajudam com a depressão é justamente o exercício físico. E eu também me lembro que a minha psicóloga, a psicanalista, uma vez me falou que o exercício físico é até melhor do que o remédio, porque o remédio demora um certo tempo para fazer efeito. E, tipo assim, o tanto de efeito que o remédio faz é inferior ao do exercício físico. Do exercício físico, além de o resultado vir muito mais rápido, o remédio dá uma demorada para começar a aparecer os resultados. Eu não sei se isso se enquadra em todos os casos, não faço ideia. Não faço ideia. Só que o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito saudável, cara. Saúde, nem gripada eu fico, né? E eu não sabia que eu tinha depressão. Eu não sabia. Eu demorei muito pra ter depressão. Então eu fui levando minha vida, trabalhando, fazendo, malhando. Também comecei a correr, porque eu gostava de correr. Eu não sei se em algum momento da minha vida eu li um relato sobre exercício, sobre corrida e comecei a correr, como era bom, os benefícios da corrida. Eu sei que eu comecei a correr e eu me apaixonei por corrida. Então, eu percebo que enquanto eu estava malhando e fazendo exercícios, eu vivia bem, eu estava bem. Só que do nada, não sei o que acontecia. Eu parava de fazer as coisas, principalmente fazer as coisas que eu digo é de malhar, né? Porque trabalhar eu nunca pude parar de trabalhar. Na minha cabeça nunca teve isso. Ah, não, vou trabalhar hoje. Eu precisava sobreviver. Isso era uma das coisas que, graças a Deus, eu não parei de fazer. E foi até bom eu precisar trabalhar, porque já pensou? Quanto mais tempo à toa, mais tempo tua mente fica ali te sabotando, trabalhando contra você mesmo. Então, o trabalho foi uma dádiva na minha vida. É bom perceber isso. Então, depois de muito tempo, quando eu percebi isso, eu falei, caramba, eu tô meio mal, não sei o que. Aí eu começava a ver, mas por quê? Tinha parado de fazer exercício. Pronto, tá aí de fato. Se antes eu tinha qualquer dúvida se o exercício físico impactava ou não na saúde mental, eu constatei isso na pele. Eu sou uma pessoa que, quando eu leio as coisas, estudo as coisas, eu testo isso na prática, eu vejo isso na prática. Então, com certeza, o exercício físico foi o que me manteve por todo esse tempo. O que acontece? Eu acho que, sei lá. Então, isso foi uma das coisas que eu tenho certeza que me ajudou muito, né? E sabe, os momentos, outra coisa que eu percebo que me ajudou muito, os momentos de felicidade na minha vida, porque eu lembro que certa vez eu pensei assim, eu tava tão feliz que eu falei, caramba, se eu tivesse conseguido tirar minha vida, eu não estaria mais aqui, tipo, não poderia estar vivendo aquele momento tão bom, né? E eu não sei em que momento, tipo, eu nem sei se teve esse momento, tipo, eu acho que nada pra mim foi muito consciente, só foi acontecendo as coisas. Mas eu lembro de uma vez que eu tava pedindo pra morrer porque eu não aguentava mais de tanta dor. Eu só não aguentava. Tá. Foi aí que eu desisti disso, né? Ah, tá, é verdade. Eu tô falando sozinha, né? Porque o pensamento veio aqui.
Teve uma vez que eu tava muito mal em casa, nessa época eu morava junto com meu namorado. Eu tava sozinha em casa, eu tava muito mal, eu tava deitada na cama e eu não aguentava mais. Eu pedi a Deus, eu falei, eu não quero mais estar aqui, me leva, me leva. E isso é uma parada muito estranha, né? Eu não sei como explicar isso, mas eu realmente senti como se eu tivesse indo embora do meu corpo, como se minha alma tivesse subindo e eu deitada ali no colchão. E eu tive muito medo. Eu falei, eu quero ficar. Eu sei lá, eu não lembro exatamente, mas eu sei que eu chorava muito. Eu lembro que na época eu até contei isso pro meu namorado. Talvez tenha sido daí que, sei lá, que eu tenha conseguido reagir, não sei, mas eu sempre vim reagindo porque eu sempre vim tentando, só que, tipo, eu só encarava como uma tristeza, né? Como a vida era muito difícil, sempre acontecia alguma coisa na minha vida, ai, foi uma trajetória meio difícil, né? E isso, eu sei que eu tive muitos altos e baixos, só que, sei lá, eu encarava isso como tristeza, né? Só que hoje eu percebo que não era só tristeza, era muito mais que isso. Eu lembro que em um determinado momento eu comecei a me observar. Eu falei, poxa, eu não posso esperar chegar no fundo do poço para poder me reerguer, porque parece que era assim, né? Eu só conseguia me levantar, reagir quando eu já tava no fundo. E, gente, quando você tá no fundo do poço, você não tem mais pra onde ir. Você já tá no fundo. A única saída é subir, né? A única saída é subir. Sei lá, deve ser deve não, com certeza é o instinto de sobrevivência que nós seres humanos temos, de manter a vida, né? Então eu lembro que eu comecei a me vigiar. Quando eu já começava assim parar de malhar, ou me alimentar direito, ou quando eu começava a ficar sem dormir, né? Pensando muito em problemas futuros. Então eu já meio que me alertava assim, ô, pera lá, vamos fazer isso aqui. Que no caso era continuar malhando, né? Continuar tentando. Porque eu comecei a perceber, eu falei, opa, eu não posso deixar ir fundo demais para poder subir. Eu tenho que perceber enquanto eu tô descendo, porque é mais fácil, entre aspas, reagir, né? É isso que eu me lembro. Eu sei que a vida continuou, eu continuei, como eu disse, eu sempre trabalhei, eu sempre precisei trabalhar, né? Então o trabalho me mantinha ocupado, eu meio que não pensava nessas coisas. Eu acho que, como tudo na vida são picos, né? Eu acho que era como é que fala? Aqueles starts, gatilho. Os gatilhos que do nada vinha e meio que eu me afundava, né? Então eu continuei vivendo, continuei trabalhando, continuei malhando, né? Isso, assim, durante bastante tempo da minha vida. É... Bom, eu acho que eu acho não. Eu nunca falei sobre isso com ninguém. Uma certa vez eu meio que comentei com a minha irmã por alto sobre isso. Ah, tá aí uma coisa. É muito difícil pra gente falar com alguém. Eu sou o tipo de pessoa que eu sempre tive que fazer as coisas por mim mesma. Poxa, eu comecei a trabalhar desde muito cedo, então eu sempre dei conta de mim. Eu sempre ia lá, fazia, conseguia fazer. Tudo que eu fiz, eu comecei a fazer sozinha. Tipo, ir malhar. Ah, chamar alguém para começar a malhar contigo? Não, eu botava a cara e ia lá e fazia sozinha, né? Então, e
eu sou uma pessoa difícil de pedir ajuda. Eu não gosto de pedir, nunca gostei de pedir nada. Às vezes, eu acho que isso foi o que tornou tudo mais difícil, né? Porque, de repente, se você pede ajuda a alguém, porque só o fato de você falar e você se ouvir falando já tem o efeito terapêutico, né? Então é bom você falar isso com alguém. Só que o que acontece? Ninguém nunca vai saber da sua dor. As pessoas não entendem, porque quem não passa não entende, gente. Não tem como que alguém vai entender a tua dor. Como? Eu acho que eu também nunca contava nada. Como eu nunca fui de pedir ajuda, nem passava na minha cabeça de pedir ajuda, né? Aí, mais recentemente, eu lembro da vez que bateu muito forte. Bateu muito forte. Foi na pandemia, porque eu tava trabalhando muito, eu não pude parar de trabalhar, né? Eu só fiquei um mês sem trabalhar na pandemia. Eu não pude porque, gente, sobrevivência. Eu não tenho um emprego fixo e não tinha como me manter se eu não trabalhasse. Então, eu tava fazendo função de 2 pessoas. Tipo, eu tava trabalhando muito. Eu lembro que teve vários dias que eu tive que trabalhar 12, 13 horas, né? E aquilo ali tava me castigando e só que era sobrevivência, né? Eu não tava dormindo direito, não tava dando pra comer direito. E tava uma merda, tava uma merda. Futuro tão incerto. Tava uma merda. Eu nem. Eu. Tudo que eu pensava era. Sei lá, que não tinha saída. Eu só pensava que não tinha saída. Eu não conseguia enxergar a saída. Tava doendo muito. Tanto. Eu acho que as coisas que acontecem. Acho não. As coisas que acontecem na nossa vida só piora isso. Porque como eu tava tendo que trabalhar muito e eu tive que parar de malhar porque eu quase não tava conseguindo ir. Eu tava trabalhando 13, 14 horas por dia, não tava me alimentando direito. Eu sabia que tipo, não ia dar um resultado. E também teve a parte que a academia de fato ficou fechada, né? E como eu tava trabalhando muito, eu também parei de correr, eu corro há muito tempo. Todas as vezes que eu também parava de malhar, eu tentava continuar correndo, mas às vezes eu morava em bairro que não dava pra correr, né? E eu já não tinha mais academia pra correr. Então eu percebo que isso só piorou a minha situação. Eu, aí eu não sei se eu esqueci. Eu não sei se eu esqueci, sei lá, esse negócio de depressão, sei lá. Eu sei que um belo dia, um amigo que eu tenho, foi lá no meu trabalho, nessa época eu tava morando no trabalho. Aí eu falei pra ele que eu ficava pensando as coisas, um monte de coisa que eu tinha que fazer e eu não conseguia fazer. E eu não conseguia reagir a ele. Ele me falou, Denise, isso é ansiedade. E eu nunca tinha percebido isso. Aí aquilo me deu um estalo, né? Aqui eu falei, ansiedade, tipo, eu na minha cabeça falei, não posso lidar com ansiedade. Eu, Denise, com ansiedade, não, vamos embora lá, vamos dar uma reagida aqui. Eu não sei, eu devo ter voltado a correr na rua. Eu lembro de algumas vezes que estava proibido sair na rua, mas eu estava muito mal e umas 2 ou 3 vezes eu falava, cara, eu tenho que ir correr, eu tô surtando aqui. Aí eu acordava muito cedo, eu ia muito tarde, tipo, já não tinha ninguém na rua, ou tão cedo ou tão tarde, né? E
E eu ia correr, né? Porque, cara, tava bem difícil. E só sei de uma coisa, eu nunca mais tentei tirar a minha vida, porque de lá pra cá eu já vivi muitos momentos bons e momentos que me fazem querer viver, e eu não cogito mais essa ideia. Eu amo estar viva. E essas coisas eu percebo como eu fui me superando e como nós seres humanos temos capacidade de lidar com as coisas que vêm. As demandas vêm, a gente aprende a lidar. A gente é a espécie que mais se adapta. Então, às vezes quando tá difícil, você tem que perceber, poxa, eu não tô me aguentando sozinha, eu vou buscar ajuda, né? Ah, outra coisa, eu comecei a fazer análise, né? Mas eu comecei a fazer análise porque eu me separei, aí eu queria voltar pro meu ex, aí eu comecei a fazer análise para ver se isso era uma boa ideia. Acabou que fazendo análise eu percebi que não era uma boa ideia, não voltei, né? Aí foi que eu comecei esse processo, né, de lidar com o que tá no seu subconsciente. E eu desde muito tempo eu comecei a me interessar pelo assunto, né? Porque, sei lá, eu sempre fui uma pessoa de que pesquisava na internet como melhorar. Eu sempre quis melhorar. Eu sempre quis melhorar. Comecei a ver muito vídeo. Aí desses vídeos tinha indicação para livro, eu comecei a ler. Comecei a ler muito. Aí depois que você tem um pouco de entendimento sobre como que funciona o cérebro, como lidar com a depressão, eu acho não, fica muito mais fácil, né? Fica fácil, vai se tornando natural. Eu não sei se é uma coisa que tem cura, mas eu tenho fé na ciência, e eu também tenho fé em Deus. Eu acho que tudo tem cura. E eu, sinceramente, não acho mais que eu conviva com depressão. Pelo menos hoje em dia, as coisas que eu passava, que tipo, antes eu ficava vários dias sem comer, que eu não tinha fome. Quando eu tinha folga no trabalho, trabalhar eu sempre trabalhei, né? Quando eu tinha folga no trabalho, ficava o dia inteiro à toa, sem fazer nada. Às vezes era difícil, muitas vezes era difícil levantar da cama, tomar banho. E me alimentava muito mal, e isso acontecia com uma certa frequência. Também me lembro da época que eu falei, ó, não posso mais, falei pra mim mesma, né? Não posso mais deixar isso acontecer, eu tenho que me cuidar, até porque eu sempre estive malhando e eu gosto de malhar, né? Então meio que, sei lá, eu só não me permiti mais, e a vida vai passando, você tá sempre tão ocupado com outras coisas, mas de fato eu tenho certeza que foram os exercícios físicos, né? Tem muitos estudos que falam sobre isso, do efeito da corrida, como isso é benéfico para a saúde mental, para a depressão. E mais recentemente eu li um que falava sobre a musculação também, dos benefícios. Então, possivelmente isso está controlado porque eu nunca mais parei de malhar. Eu sempre estou malhando. Quando, das poucas vezes que eu fico uns dias sem ir, eu vou correr. Ah, uma coisa. Eu lembro de que quando eu tava mal, me vinha um pensamento assim, Denise, você tem que reagir. Vambora correr. Vambora, sem vontade nenhuma, vambora. Eu sempre, depois de um tempo, você aprende, você se conhece, né? Começa a se conhecer e aprende a lidar com isso. Eu lembro que eu percebia. Eu não me permitia mais, tipo, entrar num estado mais profundo, né? Porque eu percebia, eu falei, não, vamos reagir. E como eu sempre tive que lidar sozinha com as coisas da minha vida, eu digo sozinha porque meio que desde os 13 anos meus pais se separaram,
E meio que eu tive uma fase meio largada, né? Na vida, nessa idade aí. Mas como eu sempre trabalhei, então isso me mantinha ocupada. Então eu sempre tive isso, eu sempre tive, vambora, Denise, vambora. Na minha mente eu sempre falava assim, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos. Sei lá, eu sempre me incentivei, né? Bom, então eu possivelmente esse relato deve ter ficado muito disperso, porque são pensamentos soltos, mas também não é que. Eu não sei se difícil é a palavra certa, mas eu acho que não é natural falar sobre isso, até porque é uma coisa que, tipo, eu não fico comentando sobre isso, eu nunca comentei sobre isso com ninguém, né? A não ser quando. Eu não sei lá, eu acho que eu nunca quis ver isso, tipo, eu sempre me achei muito forte, então. Então, sei lá. Ah, e é isso, né? Peça ajuda.